Bom dia, pessoal. Pelo menos para mim aqui agora é bom dia. Não sei qual horário que vocês vão assistir o vídeo, mas então bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tá? Lembrando que essa é a palestra que faz parte do projeto Semeando a Inclusão. Ela é uma das atividades do setor de fisioterapia da Sociedade Pestalozzi de Manaus, tá? Eu sou o fisioterapeuta Paulo Henrique Rocha e essa palestra vai ser em relação à habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência física, tá ok? Então vamos começar sem mais delongas. Deixa eu falar um pouco sobre mim para quem não me conhece, de forma bem rápida, tá? Eu me chamo Paulo Henrique Rocha, sou fisioterapeuta, sou graduado em fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, sou pós-graduado em reabilitação neurofuncional pela Biocursos aqui do Amazonas. Tem alguns cursos na área de fisioterapia, como psicomotricidade humana, gestão empresarial, ética na saúde e alguns outros cursos também, ok? Atualmente eu trabalho na Pestalozzi, na parte da manhã, trabalho na SEMP-TCL, na parte da tarde e participo também da Concept, que é uma empresa de palestras, produção de conteúdo digital na área de saúde, tá? Basicamente, na Pestalozzi, a gente já desenvolve o trabalho que vocês conhecem, né? Para as pessoas com deficiência, das mais variadas deficiências físicas, intelectual, enfim. E na SEMP-TCL eu trabalho basicamente com fisioterapia ocupacional. É uma área da fisioterapia que utiliza alguns recursos de tratamento ortopédico para os profissionais que trabalham na linha de produção, ok? Então, para a gente poder começar a falar em relação à habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, não tem como a gente tocar no assunto legislação, né? O que rege tudo o que ocorre nesse país é a lei. Então, para a gente poder contextualizar tudo da melhor forma possível, a gente não tem como não falar da Lei 13.146, de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que se tornou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E lá essa lei vem versando para a gente exatamente o que é pessoa com deficiência, né? Mas o que é uma pessoa com deficiência? Então a gente vê que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Essas pessoas elas têm a interação com uma ou mais barreiras que mais para frente a gente vai falar o que são, barreiras, facilitadores, mas então só para a gente ter uma ideia geral, essas pessoas com essas alterações física, mental, intelectual, sensorial podem possuir ou não, é mais normal a gente verificar que sim, uma dificuldade de interação com itens da sociedade de maneira geral. E a gente chama isso de uma obstrução na participação plena e efetiva na sociedade. E essas dificuldades, elas podem gerar uma distorção, né, das condições de acesso à igualdade com as outras pessoas, né? E a deficiência ela é compreendida como resultado da interação entre os impedimentos que a pessoa tem no seu corpo, né, nas funções, nas estruturas do corpo, e as barreiras. E essas barreiras elas podem ser urbanísticas, podem ser arquitetônicas, podem ser as barreiras dos transportes que a gente encontra pela rua, transporte público, que é dificultoso, isso também é uma barreira de integração dessa pessoa com deficiência em meio à sociedade. Barreiras comunicativas também, barreiras informativas, barreiras de atitude das pessoas, da rua, da família, enfim. Barreiras tecnológicas também. Aí a lei veio falando ainda que, assim, a deficiência ela é compreendida pela experiência de obstrução do gozo pleno e efetivo na sociedade em igualdade de condições.
igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então a gente pode compreender que a questão da deficiência, seja ela física, intelectual, mental, auditiva, ela não é caracterizada só por uma alteração da pessoa. O que determina o enquadramento de deficiência também é a questão ambiental onde a pessoa vive. Tudo que gira em torno ao eixo de convivência dessa pessoa em meio à sociedade, a gente pode colocar ali como uma barreira ou como um facilitador, que a gente vai ver mais lá para frente, que vai determinar também o nível de deficiência dessa pessoa. E no cenário brasileiro existem vários dispositivos, né? Além dessa questão da lei, existem dispositivos em todo o cenário jurídico brasileiro, digamos assim. Existem direitos previstos na Constituição Federal, existem também direitos previstos na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então esse é um cenário que eu estou aqui mencionando o cenário brasileiro, claro que é o nosso foco, né? Mas internacionalmente existem dispositivos que estão ali para poder assegurar, né, e garantir que essas pessoas tenham a melhor possibilidade possível de interagir e se integrar em meio à sociedade na qual elas vivem, né? Tem os dispositivos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente acabou de ver o trechinho inicial dessa lei lá. Mas a lei lá também ela vai versar sobre várias outras coisas. Ali foi só um tópico para a gente poder resumir, né? Para a gente poder se contextualizar. Essa lei ela vai falar também sobre o direito ao trabalho, habilitação e reabilitação profissional, que é uma outra questão também, direito à moradia, acessibilidade, vários outros tópicos importantes que essa lei vem versando para a gente. Quem tiver interesse depois, esse não é o objetivo aqui nesse momento, né? Senão ficaria muito extenso a ideia dessa apresentação. Mas quem tiver interesse é só digitar lá na internet Lei 13.146, que vem todo o escopo da lei para poder ter acesso a tudo que realmente está escrito lá e se informar melhor. Também tem a lei de cotas, né, que versa sobre a contratação de pessoas com deficiência. Enfim, existe assegurado todo um padrão para que seja da melhor maneira possível a inclusão dessa pessoa com deficiência em as atividades da sociedade em geral. E é legal também dar uma olhada lá no site do Ministério da Saúde, que é o saude.gov.br, que vem trazendo também todas as diretrizes, né? As políticas e as ações de saúde para com a pessoa com deficiência. Vem elencado lá, de forma bem clara. Quem são as pessoas com deficiência? O que é deficiência? A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência também está estruturada lá. As diretrizes dessa Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, toda a arquitetura da rede de cuidados à pessoa com deficiência, como funciona os centros que são responsáveis por determinadas situações, está tudo bem esquematizado lá, é bem interessante dar uma olhada também. O funcionamento dessa rede também, né? A distinção da habilitação e da reabilitação da pessoa com deficiência, que é o tema central dessa nossa palestra aqui, né? Tem lá também os centros especializados em tipos de reabilitação, que são vários tipos de reabilitação, né? Os veículos, as leis também que regulamentam todos os caminhos para a gente poder se informar em relação à questão da lei que é voltada para adaptação de veículos, para transporte das pessoas com deficiência. É interessante também dar uma olhada, tem lá. E a questão das órteses e próteses, e qualquer dispositivo que auxilie na locomoção, no dia a dia dessa pessoa, né? Que facilite. Órteses e próteses, para quem não conhece, são dispositivos que realmente estão ali para auxiliar, né? A órtese, ela é qualquer meio externo, qualquer dispositivo artificial que auxilie numa função do corpo. Por exemplo, o meu óculos é uma órtese, né?
poderia ser um calçado ortopédico, é uma órtese, uma joelheira é uma órtese, uma muleta é uma órtese, e uma prótese seria um dispositivo que substitui uma parte do corpo. Então, se eu, por algum motivo, não tenho a minha perna, é possível colocar uma perna artificial, né? Como a gente vê as pessoas pela rua, isso é uma prótese. Então, vamos distinguir da melhor maneira possível o que é habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, né? Lembrando que aqui eu vou focar na pessoa com deficiência física, né? Que é o principal carro-chefe da fisioterapia. Não que a fisioterapia não trabalhe nas outras deficiências, trabalha também. Mas aqui, para ficar dentro do escopo da palestra, a gente vai falar especificamente sobre deficiência física. Tá? Então, a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência compreende um conjunto de medidas, ações e serviços orientados a desenvolver ou ampliar a capacidade funcional e desempenho desses indivíduos. É muito importante a gente lembrar desses termos, capacidade funcional e desempenho dentro dessa capacidade funcional. A gente vai falar deles lá mais na frente. E isso tudo, aprimorar, desenvolver, né, ampliar essa capacidade funcional e desempenho desses indivíduos, tem como objetivo desenvolver as potencialidades, os talentos, as habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas, que possam contribuir para uma melhor independência, para uma melhor autonomia desse indivíduo com deficiência na participação social, da melhor maneira possível, o mais próximo possível em igualdade de condições com as oportunidades das demais pessoas. A habilitação e a reabilitação, ela prevê uma abordagem de vários profissionais, né? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, e o envolvimento desses profissionais junto com os cuidadores, né? E junto com os familiares dentro desse processo de habilitar, reabilitar, acolher e inserir essa pessoa com deficiência nas atividades da sociedade da melhor maneira possível, né? Então a gente observa que existe a parte técnica, né, com os profissionais, existe a parte familiar também dentro desse processo e os cuidadores também que estão envolvidos, né? Então todos esses elementos eles estão trabalhando juntos para que essa pessoa com uma deficiência, seja ela qual for, no meu caso eu vou falar sobre a deficiência física, mas que seja ela qual for, essa pessoa consiga existir de uma maneira aceitável dentro dessa sociedade, né? Consiga fazer suas coisas, consiga ter o seu desenvolvimento da melhor forma possível, se possível, que estude, tenha uma profissão que consiga contribuir para a sociedade de alguma maneira no sentido de ter uma profissão, de pagar os seus impostos, que seja fazer suas compras, casar, ter filhos, por que não? Aqui a gente está falando de pessoas, né? E pessoas, dentro desse sistema social que a gente vive, elas existem em sociedade. Existir em sociedade é tudo isso que a gente está fazendo agora. Tendo a oportunidade de montar uma palestra, de falar para vocês, de tudo que vocês possam pensar é existir em sociedade. E a gente tem que, da melhor maneira possível, proporcionar as melhores condições para que essas pessoas com deficiência possam simplesmente viver a vida em sociedade. Só mais um adendo em relação à rede de cuidados à pessoa com deficiência, que existe toda uma arquitetura para isso e muitas vezes a gente não dá devida atenção, infelizmente pelo fato também de não funcionar como deveria funcionar. A gente observa muito isso na vida prática, né? Existem muitas coisas que na teoria, nas leis, enfim, estão muito bem estruturadas, mas que na realização, na execução prática de tudo isso, infelizmente a gente não consegue observar a mesma
eficácia, né? A gente não consegue observar que isso realmente se implemente de uma maneira adequada. Então essa rede de cuidados ela foi instituída em 2012. Ela faz parte da necessidade, fez parte e faz, né, da necessidade de ampliar, qualificar e diversificar as estratégias para atenção às pessoas com deficiência, sejam elas quais forem. Como eu falei, física, auditiva, intelectual, visual, múltiplas deficiências, que isso pode acontecer também de forma múltipla. Uma pessoa com deficiência física pode ter também uma pessoa com deficiência física pode ter também uma deficiência auditiva, uma deficiência intelectual também, tudo isso múltiplo. E as ostomias, para quem não sabe o que é ostomia, são pessoas que têm acessos no corpo, né? Por exemplo, a traqueostomia, que é aquele orifício que a gente fica aqui na frente da garganta, né? E faz uma via de acesso com o meio externo, enfim, por vários motivos, é um tipo de ostomia. A colonostomia também é um tipo de acesso. Qualquer elemento que gere um meio de acesso do mundo externo para o mundo interno do nosso corpo, através de algum orifício, é uma ostomia. E essa rede, ela é integrada e articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para poder atender as pessoas com deficiência, assim como iniciar precocemente a ação de reabilitação, ou habilitação no caso, né, e de prevenção precoce dessas incapacidades, porque a rede também ela é estruturada para poder tentar detectar o mais rápido possível e gerar um acompanhamento profissional o mais rápido possível para essas pessoas desde mais cedo, né? Que é o ideal. A gente pegar o acompanhamento profissional desde as etapas iniciais de desenvolvimento físico dessa pessoa, dessa criança, no caso, né? E acompanhar esse desenvolvimento junto com as terapêuticas que são necessárias para poder favorecer cada vez mais o aprendizado dessa pessoa, para que lá na frente a gente possa obter melhores resultados, né? Então, essa questão da habilitação e reabilitação, coloquei apenas como curiosidade, existe também a habilitação profissional do INSS, né, que tem como fim proporcionar ao beneficiário, qualquer profissional que seja que trabalhe de carteira assinada, que lembra que a deficiência, como a gente leu lá no início, a deficiência é algo que pode ser transitório, né, de médio, longo prazo, pode ser transitório ou permanente. Então, se a pessoa tem um tipo de deficiência que é transitório, ela tem que ter uma reabilitação ou uma habilitação para o trabalho, novamente, né? Então, as pessoas que são portadoras de deficiência, tudo que diz respeito aos meios para reeducação e readaptação profissional e social que são indicados para poder participar do mercado de trabalho dentro do contexto em que vivem. Então, a reabilitação, seja ela qual for reabilitação e habilitação, seja ela em qual idade for, em qual pessoa for, é sempre no sentido de tentar o máximo possível funcionalizar essa pessoa dentro do que ela precisa fazer. Ou seja, traduzindo, ela tem que fazer, independente de sequelas ou não, o que ela precisa fazer, né? Se ela tem que subir uma escada, a gente, dentro dos trabalhos da fisioterapia, vai tentar o máximo possível adaptar o corpo dela para subir a escada. Mas se ela não conseguir subir a escada por exemplo, uma sequela que seja permanente, e se realmente seja impossível da gente fazer essa pessoa subir a escada, existem outros meios de subir a escada, como os elevadores, por exemplo, que sobem junto com a cadeira de roda, enfim. Então, tudo que diz respeito a esse processo de colocar a pessoa participando da sociedade ativamente, independente da limitação que ela tenha, ou restrição que ela tenha, é o objetivo geral da habilitação e reabilitação, né? Isso inclui o fornecimento de próteses, órteses, qualquer dispositivo que auxilie na locomoção. E quando a gente tem que classificar tudo isso, né?
As pessoas com deficiência têm as suas classificações. Por exemplo, na área da fisioterapia, principalmente, a gente usa a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Só para a gente ter um apanhado geral para vocês terem noção mais ou menos de como as coisas funcionam. Então, a gente tem determinados nomes que a gente usa para poder classificar determinadas coisas. As funções do corpo, por exemplo, dentro da CIF, são as funções fisiológicas dos sistemas do nosso corpo, né? Incluindo as funções psicológicas também. Tudo que vocês possam pensar em relação a funcionamento de estruturas dentro do nosso corpo vem classificado dentro desse tópico. Coração, todos os sistemas, sistema cardíaco, sistema pulmonar, sistema circulatório, coração, pulmão, rins, fígado, todas as funções que envolvam esses órgãos têm um código específico dentro dessa classificação. E as estruturas do corpo, que são as partes anatômicas do corpo, como os órgãos, os membros e os seus componentes, que compõem esse sistema, né? Para a CIF, as deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas desse corpo, tais como um desvio importante ou uma perda, né? Então a gente está falando de uma estrutura do corpo que faz parte de uma função do corpo dentro de um sistema e pode haver algum tipo de deficiência, que é um problema no funcionamento dessas estruturas que gera um problema no funcionamento desse sistema, né? Vem também falando sobre atividade. O que é atividade? A atividade é a execução de uma tarefa ou uma ação por um indivíduo. Por exemplo, eu estou sentado aqui agora. Eu vim andando e sentei. O sentar é uma atividade. Existe um código para isso na CIF. Então, quando a pessoa não consegue sentar, eu vou lá, pego esse código e coloco no parecer dela, no laudo que a fisioterapia faz, dizendo que ela ou tem dificuldade para sentar, ou tem dificuldade para levantar, ou tem dificuldade para andar, enfim. Agora, quando eu pego esse item, que é a atividade, que é sentar, e incluo em uma atividade social de interação, eu chamo de participação. Por exemplo, eu aqui agora estou participando com vocês de uma atividade, que é a palestra. Apesar de não ser ao vivo, infelizmente, é uma atividade de participação, porque eu produzi um conteúdo, estou veiculando para vocês e vocês estão assistindo. Então, nós estamos participando dessa atividade juntos, né? Por exemplo, um tipo de deficiência poderia me impedir de gerar esse conteúdo para vocês assistirem. Talvez uma deficiência visual, talvez uma deficiência auditiva, talvez uma deficiência intelectual, que me gerasse algum tipo de dificuldade para eu produzir isso, postar isso para vocês, né? Então a CIF vem versando sobre todos esses termos. Isso é muito importante, porque tudo tem um nome nesse mundo, né? E como a gente classifica isso para poder dar veracidade à deficiência das pessoas é através da CIF, que a fisioterapia faz isso. Então é importante eu passar isso para vocês, só para vocês terem uma noção geral. Então as pessoas elas podem ter limitações da atividade, que são dificuldades que o indivíduo pode ter na execução das atividades. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de sentar, eu tenho uma limitação de uma atividade. Existe um código para isso e um grau para isso. Agora, se por algum motivo, por alguma deficiência que eu tenha, eu não consiga participar na sociedade, como eu dei esse exemplo agora, de montar a palestra, eu teria uma restrição de participação. Quer ver um exemplo bem claro? Quando a gente vai pegar o ônibus e tem uma pessoa que é cadeirante e não funciona o elevador do ônibus. Eu posso dizer que isso é uma restrição de participação. Mesmo as outras pessoas no ônibus pegando, levantando a cadeira para poder ajudar a pessoa cadeirante a entrar, ótimo, ela entrou e tudo mais, mas eu posso falar que ela tem uma restrição de participação, porque o meio externo, que no caso seria o transporte público, que é um elemento da sociedade na qual essa pessoa cadeirante vive, ele tem uma dificuldade de acesso para ela. Então ela tem uma restrição de participação, apesar dela ter conseguido entrar. Não deveria ter sido dessa forma que ela
deveria entrar, né? E existem, como eu falei, os fatores ambientais, que são esses. O ônibus, por exemplo, é um fator ambiental, que é um elemento físico, social, atitudinal, em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida. Qualquer coisa do mundo, da sociedade que a gente vive, é um elemento ambiental. Se vem alguém e ou ofende ou humilha uma pessoa com deficiência, isso é uma barreira atitudinal da sociedade. Isso prejudica o existir, né, da pessoa com deficiência dentro da sociedade, como um indivíduo cidadão integrante dessa sociedade, sobre vários aspectos, enfim, psicológicos. Isso é uma ofensa, isso é um prejuízo, isso vai prejudicar a existência dessa pessoa. Aqui a gente está falando de pessoas com deficiência, mas sobre qualquer aspecto podem existir barreiras que limitam e restringem o convívio social das pessoas. Aqui a gente está falando de pessoas com deficiência, mas pode ser qualquer pessoa. A CIFA ela classifica a existência humana física dentro da sociedade. Conseguiram pegar? Então, de forma bem rápida, existem, onde estão essas setas azuis aí, só para a gente tentar resumir da melhor forma possível, os domínios da CIF. Tem duas partes, a parte 1, que é a funcionalidade e incapacidade, e a parte 2, que são os fatores contextuais. A parte 1, a gente vem falando de funções e estruturas do corpo, foi o que a gente mencionou ainda há pouco. Existem também as atividades e participação, que são as áreas vitais, que são as tarefas e as ações. Sentar na cadeira, levantar da cadeira, sentar na cadeira numa sala de reunião para trocar ideia, debater, conversar, né? Subir uma escada para encontrar com um grupo de amigos que está lá em cima esperando para poder, não sei, talvez assistir um filme no cinema. Percebem como tudo isso é integrado? E existem também os fatores contextuais, que são os fatores ambientais, que são as influências externas sobre a função e a incapacidade. E os fatores pessoais, de dentro da pessoa, são as influências internas sobre esses fatores de função e incapacidade. Eu vou pegar um exemplo só para poder tentar resumir da melhor maneira possível para que vocês possam entender. Vamos supor que tem uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu as duas pernas e colocou prótese, né? Aquelas duas pernas mecânicas. Então vamos lá. Essa pessoa está em processo de reabilitação, está voltando a aprender a andar com as próteses, com as pernas que não são delas, né? Ela perdeu. Então essa pessoa, em relação a funções e estruturas do corpo, ela tem uma alteração nas pernas, né? Essa alteração de função e estrutura está gerando uma alteração na atividade e participação dessa pessoa. Porque essa pessoa ela tem dificuldade para poder andar, para poder se locomover, né? Para poder subir uma escada, descer uma rampa. Então ela tem dificuldade nas tarefas e nas ações do dia a dia dela em sociedade, que seriam atividade e participação. Essa dificuldade dessa pessoa ela pode ser piorada ou facilitada, dependendo das estruturas do ambiente. Por exemplo, se essa pessoa tem dificuldade de subir uma escada, se tiver um corrimão, é um item facilitador para essa pessoa poder subir essa escada. Então, a gente pode falar que esse fator ambiental do ambiente externo, sendo um corrimão, está gerando uma influência positiva na função dessa pessoa. Ok? O corrimão está ajudando ela. Se não tivesse corrimão, seria uma influência negativa, seria uma barreira. Tá ok? Isso do ambiente externo. Agora, do ambiente interno, que é o corpo da pessoa, a ausência das pernas verdadeiras, vamos colocar assim, dela, é um fator pessoal. É algo interno do corpo dela. Conseguiram pegar? Que nesse momento está gerando uma dificuldade. Então a gente basicamente é integrar o corpo com o ambiente. E no meio dessa integração vão haver coisas que vão facilitar
e vão haver coisas que vão dificultar. Conseguiram pegar? Então, bem rápido, na CIF tem um capítulo que fala só sobre funções mentais, que aí vem o código B110, por exemplo. Funções de consciência, funções mentais gerais do estado de consciência e alerta. Inclui a clareza, a continuidade do estado de vigília, né? Por exemplo, funções que têm a ver com a perda de consciência, com estados vegetativos, estados de transe, estados de possessão, enfim, tudo que gere alteração dentro dessa esfera de consciência, de função mental, existe uma codificação para isso, né? Funções genitourinárias e reprodutivas. Se a pessoa tem uma dificuldade, uma má formação genital, que em decorrência disso gere uma dificuldade em urinar, existe um código para isso. Por exemplo, funções de filtração e drenagem de urina, função de excreção de urina, função de urinar, B610. Aí se a pessoa tem uma dificuldade de X, uma dificuldade de 1, vou colocar só como exemplo, 1, 2 ou 3, eu vou ver. Se a dificuldade é muito grande, exemplo, 3. Tá ok? Para tudo que vocês possam pensar de corpo humano, existe um código dentro da CIF para isso. Percebe como é complexo isso? E em relação à mobilidade, também existem os códigos. Movimentos, tudo que é relacionado a movimento está codificado lá. Então, se a pessoa tem uma dificuldade em se deitar, por qualquer motivo que seja, de assumir essa posição de deitado, existe um código D4100. Tá ok? Aí eu vou ver o que está acontecendo com essa atividade e vou descrever lá no laudo da CIF. Tudo isso, gente, foi para poder contextualizar e mostrar para vocês que tudo que a gente faz na vida tem um código. A gente está sendo monitorado a todo momento. Tudo que a gente faz tem um código. Eu estou falando para vocês, tem um código para isso. Eu estou olhando para a câmera, tem um código para isso. Eu ando na rua, eu compro pão, eu vou na farmácia, eu faço qualquer coisa na vida em sociedade, existe um código para isso. E a reabilitação? A reabilitação é basicamente fazer com que a pessoa, independente da deficiência que ela tenha, consiga viver na sociedade fazendo o que ela precisa fazer para viver, né? A gente busca sempre a independência e a autonomia física na fisioterapia, né? Então, a pessoa tem tudo que vai acontecer na fisioterapia, do ponto de vista da habilitação ou da reabilitação, a gente visa sempre a independência da pessoa, que ela consiga fazer o máximo possível com o mínimo de ajuda, porque a independência e a autonomia física são coisas muito importantes, sobre vários aspectos. Então, como a gente tinha comentado, existem fatores que podem ser barreiras que dificultam ou que podem ser facilitadores. E é muito importante a gente mencionar que isso é muito relativo à pessoa, né? Porque eu posso ter duas pessoas com o mesmo diagnóstico. Vamos colocar assim, duas pessoas com a mesma deficiência, teoricamente, né? No papel, no laudo lá do médico. Essas duas pessoas com a mesma deficiência, elas podem ter apresentações clínicas totalmente diferentes. Que aí, com a avaliação e tudo mais, a gente vai poder entender um pouco melhor qual é o nível de limitação que essa pessoa possui em determinada área para poder funcionalizar essa pessoa, né? Uma pessoa com essa deficiência, vamos colocar A, ela pode subir e descer normalmente escada. Agora, essa pessoa com a mesma deficiência, essa pessoa que vamos chamar de B, ela pode ter dificuldade de subir e descer a escada por vários motivos diferentes. As apresentações clínicas das deficiências, elas são muito diferentes. Então, isso não é algo batido, como se fosse um molde que a gente pega e aplica para todo mundo igual
e tudo vai ser igual para todo mundo. Não é assim que funciona. A gente fala de equidade, tentar igualar o máximo possível, porque ninguém é igual. Isso não é mentira para ninguém. E ninguém é igual e isso não é um problema. Né? Todos nós somos diferentes. A grande questão aqui é tratar os diferentes de formas diferentes, de maneira que todos fiquem igualados em nível de acesso. A gente está falando aqui de acesso físico a lugares, enfim, reabilitação e habilitação. Né? Então a ideia é a equidade. Tudo tem que ser equânime. As condutas que a gente faz na fisioterapia, a gente faz de um jeito para um e de outro jeito para outro. Mas o foco sempre é igualar todo mundo na qualidade de acesso. Vamos supor que é para descer essa rampa. Eu vou trabalhar coisas específicas com o indivíduo B e coisas específicas com o indivíduo A, para que todos consigam descer a rampa e fiquem em igualdade de condição. Entenderam? Então, como a gente está falando de barreiras arquitetônicas, vocês andam na rua, obviamente, vocês sabem como as coisas são. Né? Essa imagem de cima tem a faixa guia, né, para poder facilitar a locomoção, principalmente das pessoas com deficiência visual, mas também facilita a locomoção de pessoas com demais deficiências, porque ela está ali para demonstrar que aquele é um caminho que tem que ficar livre. Só que algumas pessoas vão lá e estacionam um carro no meio da faixa, como a gente pode ver na imagem. Então vamos lá. Dentro da ideia de barreiras e de facilitadores arquitetônicos, né? Que é a arquitetura do mundo que a gente vive na sociedade. Existe um facilitador, que é a faixa, mas ao mesmo tempo existe uma barreira, que é o carro. E é uma barreira física, né? Uma barreira atitudinal da pessoa que chegou e estacionou o carro ali, porque ela tem que saber que essa faixa ela tem que estar livre, não é para estar obstruída, porque pessoas vão precisar se locomover por ali. Né? Então, o processo de reabilitação e habilitação, percebem que ele não é só físico do corpo? A reabilitação e habilitação não acontece só na esfera física, acontece também na esfera social, na esfera judicial, através de leis que impeçam as pessoas de fazerem esse tipo de bloqueio, impedindo que essas pessoas que tenham deficiência interajam em meio à sociedade com igualdade de condição. Beleza? E na figura de baixo a gente consegue ver também outras situações, como é complicado viver em sociedade, e viver em sociedade com uma deficiência é mais complicado ainda. Porque a grande realidade é que por mais que existam leis e todo um ordenamento para que essa sociedade se adeque às pessoas com deficiência, a gente vê que muitas coisas não são implementadas como deveriam. Então, por exemplo, um deficiente visual que tem, na verdade, uma lista imensa de barreiras pela rua. Uma simples atividade, né, de participação também, de, vamos supor, ir na padaria comprar um pão. Olha a quantidade de barreira que essa pessoa vai enfrentar para poder conseguir comprar um pão. Né? Cadeira de roda, como a gente está vendo aqui na imagem do lado, dessa do rapaz deficiente visual, as ruas não são próprias. Raríssimas são as ruas que são adequadas e adaptadas para a gente poder ter uma locomoção, né, satisfatória, para que essa pessoa possa participar das atividades em sociedade. Tem uma história, bem rapidamente, de uma paciente que eu tenho, que a mãe dela teve que carregá-la, essa paciente, ela tem 20 anos de idade. A mãe dela teve que carregá-la nos braços por 3 quarteirões, porque não tinha a passagem adequada para a cadeira de rodas numa rua que ela precisava levar essa paciente. Então, olha como isso é prejudicial, como isso é uma barreira que dificulta tanto as coisas acontecerem. Né? Então, essa mãe teve que levar a filha de 20 anos de idade na mão e a cadeira de rodas na outra mão, porque também não tinha ninguém para ajudar, enfim. Mas a ideia aqui é que isso não deveria acontecer. Né? E mais outros exemplos. Os desníveis aqui, desculpa, os desníveis aqui na rua, como um bueiro alto,
que gera dificuldade de locomoção para todas as pessoas, principalmente para as pessoas com deficiência. Que todos nós andando nessa rua, de qualquer maneira que seja andando, né, com as pernas, seja se locomovendo com a cadeira de rodas, enfim, isso é uma barreira que pode gerar um problema, pode gerar uma queda, pode gerar uma fratura, pode gerar até morte, dependendo da situação. Se a pessoa cai, bate de cabeça, que é um traumatismo crânioencefálico, isso pode acontecer várias coisas após isso, né? A pessoa pode ficar com uma sequela neurológica, a pessoa pode falecer, literalmente. As escadas que não têm o suporte adequado, olha a barreira, a pessoa está subindo e conseguindo subir de cadeira de rodas a escada. Olha o risco disso, né? Não precisa nem dizer qual é o risco disso, né? E essa imagem de cima, a senhorinha dentro do banheiro, lavando as mãos após, muito provavelmente, ter usado o banheiro, né? Aparentemente está legal essa imagem. Poxa, ela está conseguindo pegar lá o sabão para lavar as mãos, mas na verdade não está legal, porque olha o movimento que ela está tendo que fazer. Ela está tendo que se inclinar na diagonal e para frente. Isso, num primeiro momento, pode parecer simples, mas se a longo prazo a gente fica executando esses movimentos inadequados, isso pode gerar um problema, principalmente para a coluna, né, dessa pessoa. Pode gerar também um problema em relação a cadeira, se ela não estiver travada, escorregar para trás, enfim. Existem vários problemas que podem acontecer por uma falta de adequação dos ambientes para as pessoas com deficiência física, né? E como a gente está falando de deficiência física, eu escolhi a história do Marcos Rossi, só para vocês poderem entender um pouco melhor como funciona isso tudo que eu estou falando aqui, né, na prática ali, vendo o vídeo. Esse vídeo está no YouTube, é só digitar lá, programa especial, perfil de Marcos Rossi. Só digitar lá no YouTube Marcos Rossi. Ele tem a síndrome de Unhart. É uma síndrome que a pessoa já nasce sem os braços e sem as pernas. Aí a gente fica pensando assim, caramba, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Às vezes a gente pensa que é muito difícil fazer a inserção da pessoa na sociedade, de uma pessoa, por exemplo, que não tem um braço. Já pensou como é difícil fazer a adaptação dessa pessoa a viver num mundo que não é projetado para quem não tem braço e quem não tem perna? Aí a gente pensa, caramba, o Marcos ele não consegue fazer nada, o Marcos ele está deitado numa cama o dia todo, né? Aí a gente se engana muito se a gente pensa assim. Vendo o vídeo vocês vão entender um pouco melhor da história dele, mas eu coloquei a história dele bem rápida aqui para a gente poder perceber que, na verdade, habilitar, no caso dele é a habilitação, que ele já nasceu assim, então ele foi treinado fisicamente para poder funcionar, para ser funcional na sociedade, ter a vida dele, fazer as coisas dele, mesmo com essa sequela que é irreversível, né? Atualmente, a gente tem até algumas próteses mais sofisticadas que poderiam facilitar mais a interação dele com o meio externo. Mas por vários motivos, muitas vezes essas próteses se tornam inacessíveis, principalmente pelo preço, enfim, tem vários outros fatores. Mas sem os braços e sem as pernas, o Marcos ele consegue interagir na sociedade. Para algumas coisas, obviamente, ele vai precisar de auxílio, mas para a grande maioria das coisas ele consegue fazer sozinho. Então ele anda de um skate adaptado. Então ele canta, ele trabalha, ele surfa. Então isso coloca a gente para pensar até que ponto a deficiência que o meu filho, que o meu sobrinho, que o meu familiar tem, realmente o limita para fazer determinada situação. Já pararam para pensar nisso? É sempre bom a gente estar a par de tudo que realmente pode ser feito. Lembra que a gente leu sobre desenvolver potencialidade?
A gente sempre, a sociedade em geral, sempre tende a olhar a pessoa com deficiência e pensar na parte negativa. Nossa, ele nasceu sem braço, sem perna. Essa pessoa está fadada a viver uma vida triste e reclusa. E não, na verdade é o contrário. Essa pessoa ela pode muito bem sair e viver com as adaptações necessárias, que faz parte da reabilitação, com os dispositivos necessários para isso. Por exemplo, ele está cantando aqui, ele está com a cadeira, ele está andando de skate, ele está ali com as muletas auxiliando ele. O skate é adaptado, percebem como o meio externo está sendo adaptado para ele poder viver no meio externo? Isso é importantíssimo. Então, as pessoas que nascem com essa síndrome de Hanhart, elas têm que simplesmente viver e passar por todas as etapas de desenvolvimento físico o mais próximo possível, lembra? Em igualdade de condições com as outras pessoas que não têm esse tipo de deficiência. Então, a pessoa que não tem o braço, ela não vai escrever? Claro que ela tem que escrever. A sociedade, a vida em sociedade, futuramente para arranjar um emprego, futuramente para existir em meio à sociedade como a gente conhece, a pessoa vai precisar escrever. E como se escreve se a gente não tem mão? A gente escreve com a boca, né? E a boca, principalmente, quando a gente fala de reabilitação e habilitação, a gente está falando de adaptação, a gente está falando de ressignificar. Então, se eu não tenho como fazer algo com uma estrutura do corpo que foi produzida para a gente fazer esse algo, que é as mãos, a gente vai usar outra estrutura. Tem gente que, se tiver o pé, escreve com o pé. Tem mãe que dá mamadeira para o filho com os pés. Mães que não têm os braços usam os pés para dar mamadeira, para ninar os seus filhos. Isso existe. Então joga-se videogame, a criança joga videogame. Adulto também joga, também gosta. Mas no caso aqui a gente está falando de habilitação, de aprendizado. A criança joga videogame, mas só porque não tem um braço não vai jogar videogame? Usa-se, adapta-se um jogo, se for o caso, um jogo mais simples, né, que não requeira tantos recursos de teclas para digitar e fazer muitas coisas, mas a gente gera uma adaptação no meio externo, lembram? Que é mudar o jogo para que a criança possa jogar. Ou muitas vezes até fazer com que a criança consiga jogar aquele jogo que todo mundo joga. Aí vai conversar com os colegas, vai fazer parte da sociedade, percebem? Como é importante adaptar as coisas para que a pessoa viva a experiência, para que isso não gere problemas no desenvolvimento dela. Isso é basicamente habilitar e reabilitar. Levantar o filho, brincar com ele, a pessoa tem que passar por essa experiência porque é necessário passar por essa experiência para um desenvolvimento, né? A gente não pode privar as pessoas com deficiência de viverem as experiências. As experiências são importantes porque elas são o nosso aprendizado, elas moldam o nosso aprendizado em todos os aspectos. Mergulhar, a pessoa tem que mergulhar, a pessoa tem que nadar. Como assim mergulhar? Sim, a pessoa tem que mergulhar, pode jogar golfe, pode adaptar, pode cozinhar, pode malhar na academia. Como a gente vem falando, se não for possível fazer da maneira habitual, que não é habitual levantar um peso dessa forma, a gente vai fazer de uma maneira adaptada, né? E, por exemplo, nas Paralimpíadas, né, é o maior exemplo disso. A gente vê pessoas com deficiência conseguindo fazer coisas que, a princípio, a gente não acreditaria que pudessem ser feitas. Aí vem a questão da superação, e superação para si mesmos, né? E superação em relação às barreiras externas das outras pessoas também, as barreiras atitudinais. Porque se a gente vira, é muito comum, infelizmente, a gente ver isso em alguns consultórios, em alguns pacientes que já vieram de outros profissionais de forma taxativa. Você nunca vai conseguir fazer tal coisa. Isso, na verdade, é um grande erro. A gente não pode falar isso para um paciente, enfim, para qualquer pessoa. Porque existem muitas formas de se fazer essa coisa, entendeu? Talvez a pessoa não consiga fazer da maneira habitual, como todos fazem.
Mas a gente não pode privar essa pessoa de fazer essa coisa. A gente tem que adaptar e colocar essa pessoa para viver. Então, nas Paralimpíadas, a gente vê casos assim lindos e perfeitos de adaptações para que as coisas possam acontecer, né? Percebem que tudo isso aqui é atividade de participação? Por exemplo, usar o computador na imagem de cima, jogar golfe, malhar na academia, cozinhar, nadar, nadar no caso profissionalmente ou não, como atividade de lazer. Tudo isso é viver em sociedade, tudo isso é algo que precisa ser feito, ok? A gente não pode viver recluso, então a gente tem que interagir na sociedade, a gente tem que ganhar vida, a gente tem que se divertir, a gente tem que fazer as coisas, a gente está vivendo, né? Então, uma atividade de habilitação, essa criança de cima, que nasceu sem os braços, ela vai ter que comer. A gente não come? Então, ela vai ter que comer. Visando sempre, lembram, independência e autonomia, ela não vai ter uma pessoa para dar comida na boca dela para sempre. Então, desde cedo, na habilitação, na estimulação precoce, a gente já funcionaliza essa criança para que na vida adulta ela consiga desempenhar suas atividades. Então, ela vai comer, vai pegar o garfo, vai cozinhar. Quando ela tiver a idade de aprender a cozinhar, ela vai cozinhar. Ela vai andar para ir para o trabalho dela, ela vai atender o telefone dela de alguma forma. A gente tem que funcionalizá-la. E na fisioterapia, na terapia ocupacional, em todas as profissões que estão ali para reabilitar e habilitar, existem formas e técnicas para poder se fazer isso. Tá ok? Atender o telefone, como a gente comentou, subir e descer escadas, na imagem de baixo, como a gente tinha comentado também. E por que não casar, ter filhos e viver uma vida em família, né? Às vezes a gente limita muito as pessoas com deficiência, principalmente as deficiências intelectuais. Existem muitos tabus em relação à sexualidade, enfim. Mas dentro de tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que preparar as pessoas para viver. Né? Muitas vezes o preconceito, os preconceitos partem de nós, profissionais de saúde, de nós, familiares, que muitas vezes por uma cultura passada, historicamente, nós limitamos essas pessoas no nosso ideário, né, na nossa cabeça. Poxa, meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem um comprometimento intelectual, então o meu filho vai ter que ser super protegido, eu tenho que blindá-lo da sociedade, eu tenho que preservá-lo da sociedade. E não é bem assim. Na verdade, hoje em dia a gente preconiza que é o contrário, em todos os aspectos da sociedade, da vida em sociedade. Se locomover, se relacionar. Em cada área dessa vai ter um profissional específico para poder orientar e lidar com isso. Então, se existe uma pessoa com deficiência intelectual e essa pessoa quer se relacionar com outras pessoas do ponto de vista afetivo, a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que chegar o profissional adequado. A psicologia é a principal profissão que chega para poder acolher essa família e esse paciente para poder gerar uma orientação, né, em relação a isso. Mas tudo lembrem da adaptação. Tudo é adaptado, tudo é mensurado, tudo é classificado para poder ser visto como pode ser. Mas tem que ser. A gente não pode fazer com que a pessoa não viva o que ela pode viver. Perceberam? Isso é uma barreira. Impedir as pessoas de simplesmente existirem das formas mais variadas que elas queiram existir. Então, se a pessoa quer casar, ter filhos, e existem condições para isso, a gente incentiva, a gente não pode impedir. Claro que eu estou falando aqui de uma visão técnica, né? Profissional e teórica. Cada caso é um caso, a gente avalia. Muitas coisas vão entrar nessa avaliação para a gente poder tentar da melhor maneira possível fazer com que as coisas aconteçam. Né? Cada caso é um caso. Isso é uma visão profissional aqui fechada a uma avaliação. Né?
Então, de uma maneira bem rápida, o que a fisioterapia faz, né? Para habilitar e reabilitar. Como isso é uma coisa muito grande, né? Existem zilhares de tipos de deficiência física, existem zilhares de tipos de deficiência intelectual. Eu vou tentar condensar, tentar fechar, resumir da melhor maneira possível, de uma forma que dê para entender, ok? Mais ou menos o que a fisioterapia faz. Porque tudo é muito específico. Cada abordagem e cada técnica é aplicada de uma forma muito específica para uma situação muito específica. Então, como a gente está falando de algo muito geral, deficiência física, eu vou falar de uma forma muito geral para vocês terem uma ideia, tá? Independente da deficiência que a pessoa tenha, a gente tem que lembrar sempre que tudo vai girar em torno de integrar sistemas. Os sistemas corporais da pessoa com os sistemas da sociedade. Lembra que a gente comentou lá? E no meio disso tem barreiras ou facilitadores? Então, basicamente, a gente vê o que tem no corpo da pessoa de alteração, ok? E gera da melhor maneira possível com técnicas para que gera nessa pessoa melhores adaptações possíveis para que ela possa viver na sociedade, fazer suas atividades, dos mais variados sistemas do corpo dessa pessoa, ok? Então, seja o sistema muscular, seja o sistema circulatório, enfim, neurológico, isso vai ter que ser adaptado para que a pessoa consiga viver. Então, por exemplo, aqui na fisioterapia, a gente está vendo um paciente que ele é um esportista e ele está protetizado. A perna esquerda dele está com uma prótese, a gente consegue observar. Mesmo com a prótese, esse paciente ele faz a sua atividade, essa pessoa ela faz as suas atividades, né? Então, se ele é um esportista, tudo que vai ser feito para ele é para que ele consiga, mesmo com a prótese dele, desempenhar a atividade física dele da melhor maneira possível, ok? Então ele vai fazer os treinos dele, específicos para ele, vai fazer os treinos dele para que ele consiga desempenhar a sua atividade, né? Muitas vezes, quando a gente fala de esporte, principalmente, o esporte é muito importante porque o esporte ele basicamente pega todas as nossas potencialidades e aperfeiçoa. Então a gente usa muito o conceito de tratamento esportivo na fisioterapia, né? Então é interessante a gente observar que existe uma alteração no corpo dele, mas essa alteração no corpo dele, ela não está gerando impacto no fato dele fazer a outra atividade que envolve os membros superiores, os braços, e a outra perna, o corpo como um todo. Isso é importante, porque independente da alteração física que ele tenha, ele está conseguindo executar o que ele se propôs a fazer e desenvolver habilidades no que ele se propôs a fazer. Então, parte da fisioterapia, da habilitação e da reabilitação, ela visa muito isso, aperfeiçoamento. Aqui na foto é um tipo de atividade esportiva, mas a gente pode pegar esse mesmo raciocínio e trazer para a sociedade, em tudo que a pessoa faça de movimentos para ela poder existir em sociedade, né? Aí aqui uma outra foto de um tratamento fisioterapêutico sendo feito no ombro da pessoa, do esportista, né? Aí, porque a gente tende a sempre olhar a pessoa com deficiência, olha para a prótese dela, olha para a alteração física que ela tem, e a gente pensa que essa pessoa vai fazer tudo que é tratamento voltado para a prótese ou as áreas, enfim, do corpo que estão ali relacionadas com a prótese. E nem sempre é assim. Às vezes a pessoa tem a prótese, tem uma alteração e vai no consultório, vai na clínica para poder fazer a sua reabilitação de uma área que não tem teoricamente nada a ver com aquilo que ela está aparentando ali para você, né? Isso também é legal, essa imagem também é legal para a gente poder mostrar que o corpo humano ele é múltiplo, né?
Muitas vezes a gente vai ter alteração num ponto, mas a gente precisa tratar de um outro ponto por um outro motivo, porque o nosso corpo ele funciona como um todo no meio da sociedade, né? E muitas vezes o fato de eu estar passando por um processo de reabilitação ou habilitação em uma área gera repercussões em outras áreas, por exemplo. Então, o tratamento de reabilitação e habilitação nem sempre vai ser na área da alteração da deficiência, entende? Porque o nosso corpo ele interage como um todo. E até mesmo um meio, por exemplo, vamos colocar como exemplo de compensar uma ausência de movimento num local, é comum a gente observar isso. Eu usar mais uma outra área do meu corpo. E essa outra área do corpo, por estar sendo mais utilizada, ela pode vir a ser lesionada. Aí vai ter que ser feito um tratamento de reabilitação dentro de um outro tratamento de reabilitação, entendem? Como é complexo. Aí mais uma vez o esporte, o atleta fazendo alongamentos, mesmo não tendo parte dos membros, a outra parte do membro que ficou preservada, existem músculos ali, existem vários tecidos, existe uma anatomia que ainda está presente ali, que tem que ser trabalhada. Uma pessoa que não tem pernas não significa que ela tem que ficar inerte, não pode fazer nada, não pode trabalhar nada naqueles músculos que ficaram ali preservados. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer movimentos nessa área que ainda tem, para a gente poder gerar facilitadores de adaptação para as outras atividades. Então esse atleta ele precisa alongar, esse atleta ele precisa fortalecer também essa parte da musculatura que está preservada ali, né? E existem uma série de abordagens para isso. O alongamento, como está sendo feito, por exemplo. Aqui no caso ele está usando o alongamento como um contexto desportivo, como um método para ele poder praticar a atividade física dele. É um corredor, então ele está se preparando para poder correr. Mas esse alongamento poderia estar sendo feito numa situação, num ambiente clínico de terapia, para ganhar mesmo amplitude desse movimento, para que seja mais fácil a pessoa movimentar as pernas e que seja mais fácil, em consequência disso, a pessoa se adaptar na prótese dela para ela poder andar na rua, para ir comprar um pão. Entendem? Então o alongamento é uma das medidas que a gente usa também para poder ser feita essa adaptação. E dentro dessa ideia de que existem várias alterações físicas, deficiências físicas, no geral, lembrem-se das duas palavras, independência e autonomia. Tudo que vai ser feito na fisioterapia é para proporcionar independência e autonomia física para a pessoa, né? Para que a pessoa possa andar, se possível, para que a pessoa, essa imagem de cima e do lado, onde a menina está sentada no tapete roxo, com o terapeuta dela, se não for possível ela andar, como a gente está vendo na cadeira de rodas lá atrás, a gente pode desenvolver habilidades no abdômen dela, desculpa, no tronco dela, no abdômen dela, para que ela tenha força nessas estruturas, nesses músculos aqui do abdômen, e que o desenvolvimento dessa força no abdômen facilite com que ela se locomova na cadeira, com que ela gire para poder observar determinada situação, para poder pegar determinada situação, para que ela possa tocar a cadeira de rodas dela. Enfim, vai se desenvolver força, desenvolver o trabalho de força nos braços, para que ela possa sair da cadeira sozinha e ir para a cama. Enfim, para que ela possa fazer tudo na vida dela, mesmo sem ter os movimentos da perna, né? Na imagem de baixo, a gente está observando um trabalho sendo feito no tronco, para que a pessoa possa adquirir força no tronco e equilíbrio, se posicionar, para que ela consiga fazer as transferências, a gente chama de transferências. Mudar o corpo de posição no espaço, a gente chama de transferências, e existem vários tipos de transferência. Desenvolver, principalmente nas pessoas que não têm os movimentos das pernas, desenvolver as habilidades de controle de tronco vão ajudar essa pessoa nas atividades de vida diária dela. Isso é só uma coisa que a gente trabalha, né?
E aqui nessa imagem de cima, do lado esquerdo, a gente está vendo uma pessoa que está amarrada ali, né? Está fixada numa maca. Provavelmente essa pessoa, ela não tem o movimento dos 4 membros. É o que a gente chama de tetraplegia, um tetraplégico, né? Mas o fato dele não ter o movimento dos membros não significa que ele não possa ficar em pé. Ficar em pé é muito importante para vários outros sistemas do nosso corpo. Sistema circulatório, sistema respiratório, enfim. O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? E como é que a gente faz quando a pessoa não se movimenta? Para sempre, né? Quando a pessoa sofre um acidente e fica tetraplégica. Existe todo um acompanhamento de fisioterapia para isso. Resumindo, a pessoa, como a gente falou, a pessoa tem que experienciar as coisas, a pessoa tem que viver e receber as cargas que a sociedade impõe para o nosso corpo numa situação habitual. Que é o quê? Ficar de pé, receber a carga do corpo nos pés, nas pernas. Isso vai favorecer a manutenção adequada dos sistemas, de funcionamento dos sistemas dessa pessoa. Sistema ósseo, sistema circulatório, sistema respiratório. Tudo isso vai poder gerar para essa pessoa uma melhor existência, uma sobrevida, que essa pessoa fique o mais próximo possível de um funcionamento saudável, né? Que ela possa interagir, enfim, da melhor maneira possível. Na imagem de cima, a gente observa 2 cadeirantes lutando, né? O que parece ser um karatê adaptado. A ideia é essa. A pessoa, independente da sua alteração física, tem que participar. Tem que participar de qualquer coisa que ela queira, né? Que ela se proponha a participar. Então ela pode lutar, existe também o basquete adaptado. A pessoa tem que viver em sociedade. E muitas vezes o esporte ele vai ajudar muito a desenvolver até outras habilidades que a pessoa nem sabia que tinha antes, por exemplo, de sofrer um acidente e precisar se reabilitar. As pessoas acabam literalmente se redescobrindo, né? Em todos os sentidos. Andar na rua, essa imagem de cima do lado esquerdo da menina e o rapaz cadeirante é muito legal, porque é a inclusão na sua mais clara incidência, né? Digamos assim. São 2 pessoas portadoras, né? 2 pessoas que têm uma deficiência física e estão ali simplesmente existindo, vivendo, passeando, conversando, curtindo a brisa da natureza, enfim, a pessoa está experienciando a vida, ela está vivendo, né? Muito provavelmente essa menina que está com as 2 pernas, com as 2 próteses, passou por um processo de reabilitação, recebeu alta e está conseguindo se locomover sozinha, sem auxílio, né? O cachorro que está ali, ele está ali passeando com ela. Não. Nesse caso, o animal, diferentemente da deficiência visual, né? Nesse caso, o animal, ele na verdade, ele não ajudaria ela a andar com essas 2 próteses. Teoricamente, ele até dificultaria, né? Ela se reequilibrar, porque ele vai para trás, vai para frente. Então, a gente pode observar que essa pessoa ela está muito bem adaptada e tá funcional, está autônoma, está independente, né? Está conseguindo viver a vida dela. As crianças na imagem de lado, fazendo treinamento com a bola, para desenvolver as potencialidades dela, também é o tipo de terapia, interagindo, brincando, se divertindo, vivendo como tem que ser, né? E um rapaz com síndrome de Down exercendo suas atividades também como cidadão. Aparentemente é um local do poder legislativo, parece, do poder judiciário, e ele está ali conversando, debatendo, expondo as ideias dele, exercendo a sua cidadania, né? Fazendo parte dessa sociedade que é o que resume tudo que a gente tem falado aqui, né?
fazer parte, não ser uma sociedade alternativa, fazer parte de tudo que está sendo feito e vivido nessa sociedade na qual a gente faz parte. A gente não pode negligenciar as potencialidades da pessoa com deficiência, das pessoas com deficiências. Né? A gente tem que pegar o que a gente observa de potencialidade e aprimorar para que ela consiga existir, viver simplesmente. Né? E para a gente encerrar, eu deixei aqui uma frase que eu achei muito legal mesmo. Vocês reflitam sobre ela. A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Pensem sobre essa frase, reflitam, tá ok? Entrem em contato comigo através das minhas redes sociais para qualquer informação, para qualquer tira dúvidas, qualquer orientação, tá ok? Relacionada à fisioterapia, à habilitação, reabilitação da pessoa com deficiência. É claro que aqui, não, nesse tempo que a gente passou junto, não dá para poder abordar todos os temas que são relacionados à habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Isso é um universo muito grande. A ideia aqui foi só sintetizar tudo isso de uma maneira que fique o mais claro possível e de uma forma muito introdutória ao que a gente faz na fisioterapia. Tá ok? Ali na Pestalozzi a gente faz um trabalho da fisioterapia, a gente faz um trabalho específico para as realidades de cada aluno que é acompanhado na fisioterapia. Tá? Aqui eu usei o esporte para poder exemplificar algumas coisas, porque o esporte é muito importante para desenvolver essa questão das habilidades. Mas o desenvolvimento ele pode ser feito de inúmeras formas diferentes. Tá ok? Então, desde já eu me coloco à disposição. Essas são as minhas redes sociais de contato. Tá? O telefone do WhatsApp é esse que está aí na tela. Entrem em contato comigo para qualquer dúvida, ok? Eu agradeço muito a presença de todos, espero que todos do grupo do WhatsApp dos pais e familiares da Pestalozzi vejam esse vídeo, tá ok? Desejo a todos muitas felicidades e cuidem-se bem nesse período de pandemia, tá ok? Grande abraço a todos, fiquem bem.